Mateus 6, verso 5 e verso 6 vai dizer assim: Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que Ele possa ministrar no nosso coração e nós possamos estar cheio da presença do Senhor. Interessante, irmãos, que quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, ele vai usar o exemplo dos religiosos da época. Aqueles que gostam de orar nas praças, que gostam de orar na rua, para que as pessoas possam ver e possam aplaudi-los. E Jesus vem classificar uma situação dessa como se essas pessoas fossem hipócritas, porque o texto vai dizer que eles já receberam o seu galardão. Se é reconhecimento que eles queriam, então reconhecimentos eles já estão tendo das pessoas que estão olhando e vendo eles orando daquele jeito, no meio das praças, no meio das ruas. Então, se eles queriam admiração eles já têm. Já foram admirados pelos homens, então a recompensa que eles querem dos homens, das pessoas, de ser reconhecido pelas pessoas como homens de oração, então eles já receberam. Mas qual é a recompensa de entrar no quarto, de falar com Deus e de orar? Porque o texto, verso 6, vai dizer que aquele que vê secretamente nos recompensará publicamente. Qual é a recompensa que o Senhor tem para poder nos dar, para nós que gostamos de estar orando e falando com Ele? É interessante, irmãos, quando a gente começa a lembrar do jeito que Jesus está dizendo, a maneira como Jesus está ensinando, no verso 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai vai te recompensar. Ele está usando aqui um exemplo que eu gosto muito, que é o quarto, porque Jesus está levando a gente, falando com o povo ali, de coisas que eles conhecem, de coisas que eles sabem muito bem. E ele vai começar o texto, olha, entra no seu quarto. Sabe, quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que o que Deus está ensinando, mais do que oração, é que é o tempo de qualidade que a gente tem dentro do quarto. Todo mundo que tem o seu quarto, tem a sua cozinha, a sua sala onde as pessoas podem conversar tranquilamente, consertar assuntos, resolver problemas. E Jesus vem usando um termo aqui que seria o quarto, um lugar que a gente conhece bem, lugar de intimidade, lugar onde a gente tem qualidade, um tempo de qualidade com esposa, filhos, pais, filhos, marido. Porque é no quarto que a gente conversa, é no quarto que a gente resolve os problemas, é no quarto que a gente tem conversas francas, é no quarto que a gente abre o coração para as pessoas que nós amamos, porque as pessoas que nós amamos têm livre liberdade de entrar no quarto um do outro. E Jesus vem usar esse exemplo assim, então eu imagino que ele está falando e mostrando também um tempo de comunhão. Porque é em quarto que a gente tem comunhão com aqueles que nós amamos, que estão sempre com a gente dentro do quarto. Então, Jesus vai usar um exemplo que a gente conhece bem, que a gente sabe bem e que a gente dá valor. Todos nós damos valor no nosso quarto, todos nós damos valor naquilo que nós temos ao descanso, porque quarto tem a ver com isso, é um local de descanso, quarto tem a ver um lugar de isolamento, onde você se isola do mundo, das pessoas, dos problemas lá fora, e muitas vezes é no quarto que você vai chorar, vai conversar e resolver problemas que nós precisamos estar resolvendo. Então, entra no teu quarto. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que ele vai dizer, olha, mas tu.
entra lá no seu quarto. Os religiosos ali, o que ele vai classificar como hipócritas, as pessoas que querem orar, eles querem multidão, eles querem pessoas vendo eles orando, eles querem ser reconhecidos, eles querem bastante pessoas olhando eles ali para eles poderem estar orando ou para eles levantarem a sua voz a Deus e falar com Deus e só vão falar no meio da multidão porque eles gostam de multidão. Mas Jesus vai ensinar aos seus discípulos, mas você, quando você for orar, entra lá no seu quarto. Porque não é a gente não leva multidão para dentro do nosso quarto. A gente não leva pessoas desconhecidas para dentro do nosso quarto. O que a gente leva para dentro dos nossos quartos são pessoas que nós gostamos, pessoas que nós temos em comunhão, pessoas que nós temos intimidade. Então a gente não leva estranhos nenhum para dentro do nosso quarto. Mas quem a gente leva para dentro do nosso quarto são as pessoas conhecidas, pessoas que estão sempre com a gente, pessoas que a gente pode confiar e poder levar para dentro do nosso quarto. Então Jesus vai dizer, olha, você quando você for orar, não é com multidão, não é com muitas pessoas à sua volta, mas é você dentro do seu quarto que é para você poder orar. É para você, quando você for orar e precisar conversar e precisar falar algo para Deus, é você dentro do seu quarto. Porque quarto é o lugar que a gente leva amigos. Quarto é o lugar que a gente leva pessoas íntimas, pessoas amigas para dentro do nosso quarto. Caso contrário, a gente não leva ninguém para dentro do nosso quarto. É dentro do quarto que a gente abre o coração. É dentro do nosso quarto que a gente conversando com pessoas amigas, com pessoas que a gente gosta, com família, é que a gente muitas vezes consegue abrir o nosso coração. Por isso Jesus está dizendo, olha, mas você não é multidão, não é um monte de pessoas, mas você, quando você for orar, entra você no seu quarto, que é lugar de intimidade, que é lugar que você conhece, que é lugar que você leva amigos. Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele vai dizer, olha, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a sua porta. Porque quarto, irmãos, é aquele lugar onde a gente quer se isolar do mundo, se isolar dos problemas que estão lá fora. A gente quer se isolar das coisas que estão muitas vezes trazendo medo, temores do nosso coração. Então, dentro do quarto é o lugar onde a gente deita, a gente descansa, a gente chora e sabe que pode chorar porque não tem ninguém ouvindo a gente lá do lado de fora. E Jesus então vem dizer, olha, quando você entrar no seu quarto para orar, fecha a porta sobre você. Porque aí você consegue se isolar. É o tempo que a gente pode dar para Deus. Ou é um tempo que a gente vai se isolar do mundo lá fora para a gente poder orar a Deus e conversar com Deus assuntos que Deus precisa saber e reconhecer dentro de nós. Então, fecha a porta, porque agora é uma hora de intimidade. Agora é o momento que nós vamos falar com Deus. Agora é o momento em que eu vou falar com o meu Deus, que eu vou abrir o meu coração para Ele sem medo de que as pessoas lá fora possam falar, sem medo daquilo que pode sair de dentro das quatro paredes. Então, fecha o seu quarto sobre você. Jesus está nos ensinando, quando a gente for orar, fecha o seu quarto sobre você, para que a gente possa ter liberdade de abrir o nosso coração para Deus. Então ele vem dizendo, olha você, quando você for orar, entra no teu quarto, que é um lugar de intimidade, que você leva pessoas amigas, que você leva pessoas que você conhece, que você confia. Feche a porta sobre você, porque aí você vai ter muito mais intimidade para poder abrir o coração para as pessoas que estão ali, ou na oração você vai ter liberdade de fechar a porta do quarto e abrir o coração para Deus para poder falar com o nosso Senhor. Aí a gente tem muito mais liberdade para poder falar com Deus. Ele vai dizer ainda, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Sabe, irmão, se a gente vai entrar no quarto para orar, a gente precisa entender que Deus está ali dentro.
O texto vem dizendo que ora teu pai que está em secreto. A gente não está vendo, a gente não consegue ver Deus, mas a gente pode sentir a presença dele. Então, quando eu entro no meu quarto para orar, eu preciso crer e acreditar que Deus está ouvindo a minha oração. Mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu chore sozinho, mesmo que eu fale sozinho, mesmo que eu conte meus problemas para a parede, para o vento, para o tempo, eu preciso entender que Deus está dentro do meu quarto, junto comigo, orando, me dando direção. Então, eu posso falar abertamente com Ele, abrir o meu coração para Deus, porque eu sei que, mesmo não vendo, ele está presente aonde eu estou. Ele disse que jamais nos abandonaria, então eu preciso acreditar que Ele está ali. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, falando o nome dEle, Ele também está. A gente não consegue ver Deus, mas eu preciso crer que Ele está no meu quarto, conversando comigo, olhando a minha história, porque Ele está ali em secreto e eu não consigo ver Ele. Eu sei que eu posso contar os meus segredos que eu não contaria para ninguém, eu posso contar para Deus. Por isso ele diz: feche a porta sobre você. Sabe, porque aí eu tenho liberdade, a gente tem liberdade de contar coisas que não contaria para ninguém, nós temos liberdade dentro do quarto de contar para Deus. Interessante, ora até o Pai, lugar de intimidade. Sabe, irmãos, quarto é o lugar onde pai e filho conversam, onde marido e esposa conversam. E o texto essa oração, ele vem trazer um pouco disso, de intimidade, de comunhão, porque entra no seu quarto e fala com seu pai. Com nossos pais nós falamos tudo, nós conversamos sempre, temos sempre liberdade de contar para os nossos pais aquilo que está nos incomodando, aquilo que está vindo contra a gente, problemas que estão acontecendo contra a gente. Então, a gente tem liberdade de contar para os nossos pais. E muitas vezes Deus se coloca como nosso Pai e nós como os filhos dele. Estamos falando com nosso Pai celeste, estamos falando com nosso Pai amoroso, estamos falando com nosso Pai que conhece todas as coisas e que nada está escondido aos seus olhos. Então, eu posso declarar, eu posso falar com Deus, contar problemas, contar dificuldades que estão passando comigo ao meu Pai, porque eu sei que Ele está me ouvindo. Então, oração não é multidão, não é pessoas, o coração é intimidade, é comunhão. E aquilo que Deus quer da gente é ter intimidade, é ter comunhão. Por isso Ele fala: olha, mas você, quando você for orar, quando você for conversar com Deus, entra no seu quarto, ou seja, no seu aposento, que é um lugar de intimidade seu, que eu levo pessoas amigo. Feche a porta sobre si. Então eu sei que eu estou sozinho e que eu posso contar problemas para ele. Fecha a tua porta, ora a teu pai. Conversar com o pai. Oração é hora de conversar com o pai. E nós temos liberdade porque lá na cruz do Calvário, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus conquistou esse tempo de qualidade que nós podemos falar com Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus abriu o caminho, então hoje eu posso falar claramente com Deus sabendo que Ele me ouve. Jesus fez a ponte, Jesus é a nossa ligação entre nós e Deus, então eu sei que eu posso falar com Deus, porque Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele abriu esse caminho. Então eu posso conversar tranquilamente com Deus dentro da minha intimidade. E Ele vai dizer: seu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. Por que que Jesus está dizendo que na oração existe recompensa? Eu pensaria na primeira recompensa, que dentro do quarto é lugar para uma boa conversa. Dentro do quarto, ou numa sala, ou numa cozinha, aonde as famílias podem se reunir e conversar abertamente, sem críticas muitas vezes, sabe? Então eu penso que a recompensa da oração individual e de entrar no seu quarto e falar com Deus é que sempre vai haver uma boa conversa com Deus. E muitas vezes uma boa conversa resolve muitos problemas que vão acontecer lá na frente.
muitas dores de cabeça que vão acontecer comigo. Dentro de uma boa conversa, eu consigo mudar o rumo da minha vida ou das minhas escolhas que eu estou tentando fazer. Uma boa conversa mexe com a gente, uma boa conversa alegra a gente. E dentro do quarto, ou numa sala, ou numa cozinha, um lugar secreto nosso, a gente sempre vai poder ter boas conversas com pai, com mãe, com esposo, com esposa. E eu fico pensando que nos dias de hoje, quantas pessoas estão querendo abrir o coração? Quantas pessoas estão precisando de ajuda? Quantas pessoas estão precisando de alguém para poder estar conversando? Quantas pessoas gostariam de ter uma boa conversa com seus pais? Quantas pessoas no dia de hoje gostariam de ter uma boa conversa com o marido ou com a esposa, ou com a família, mas não têm esse privilégio de ter uma boa conversa? Não conseguem abrir o coração. Os pais estão tão ocupados com o dia a dia que não conseguem mais ouvir os seus filhos. Nós estamos tão ligados na internet, na televisão e em outras coisas que muitas vezes não percebemos as dores que os nossos filhos, que marido e esposa estão passando e não conseguem abrir o coração para ninguém porque não tem ninguém disposto a ouvir o seu coração. Sem ter crítica, sem ter confusão. Então eu penso que uma das recompensas que Deus fala para nós entrarmos no quarto e orarmos é que depois de uma boa conversa, o nosso coração sai sempre mais leve. Depois de uma boa oração com Deus, o nosso coração sempre sai mais leve. Outra coisa que eu penso em recompensa, a maior recompensa que existe na face da terra é a presença de Deus. E aquilo que o texto está dizendo: ora, teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente vai me recompensar, vai nos recompensar. Então, irmãos, eu vejo que mesmo que não haja nenhuma palavra, mesmo que não haja nenhuma manifestação de coisa diferente, mas saber que meu Pai, que meu Deus está no quarto junto comigo. E muitas vezes, depois de uma oração, nós choramos, nós falamos com Deus, nós gritamos muitas vezes dentro do quarto por socorro, por coisas que estão acontecendo com a gente, e depois daquela conversa, depois daquela oração gostosa, daquele choro, o nosso coração sai muito mais leve da maneira como nós entramos lá. Foi porque Deus estava ali nos esperando, marcou encontro com a gente para poder resolver problemas que nós estamos passando. A outra coisa que eu vejo dentro desse texto é a recompensa de ser reconhecido por Deus ou classificado por Deus. Aqueles homens que oravam que oravam no meio da praça, para todo mundo ver, eles tinham a sua recompensa. E Jesus os classifica como pessoas hipócritas, que não são aquilo que eles estão dizendo e não fazem aquilo que eles estão fazendo ali. São hipócritas. Então Jesus os classificou como hipócritas, ou os reconheceu como pessoas hipócritas por causa da maneira como eles faziam a sua oração. Então Jesus está nos ensinando que nós podemos ser reconhecidos por alguma coisa quando nós entramos no quarto para falar com Ele e para conversar com Ele. A gente vai olhar a história de Abraão. Jesus vai chamar Abraão de meu amigo, porque ele passava tempo conversando com ele. A gente vai olhar para Moisés, Deus vai dizer assim de Moisés: porque com ele eu converso cara a cara, olho no olho, rosto no rosto. Com a gente não tem segredo um por outro. Então a gente conversa como se fossem duas pessoas amigas conhecidas. Então Jesus está reconhecendo o tempo da oração desses homens. Para Davi, Deus vai dizer assim: o coração dele é segundo o meu coração, ele me entende, sabe? Ele entende aquilo que eu falo. Então é o homem que é segundo o coração de Deus. Para Josué, ele vai dizer assim: esforça-te, não desista, não desanime, porque eu vou estar com você.
porque eu vou ficar com você, vou te ajudar, vou com você até o final desta jornada que você está começando hoje. Sabe, irmãos, eu não sei como é que a gente pensa em recompensa, muita gente pensa em dinheiro. Eu vou entrar no quarto e vou pedir, e a recompensa é eu receber aquilo que eu estou pedindo para Deus. Muitas vezes nós estamos errados, porque a Bíblia vai dizer assim: miserável homem que eu sou, se eu só espero coisas para essa vida. Que eu não penso em coisas futuras, se eu não penso na eternidade, em andar com Deus, em morar com Deus, e se tudo que eu peço é só para agora, a Bíblia vai dizer: miserável homem que eu sou, porque só penso nas coisas desse mundo, nas coisas do agora. E o que Deus quer mostrar para nós está muito mais além do que aquilo que nós imaginamos ou aquilo que nós pensamos. Então, Davi ia dizer assim: olha, eu gostaria de estar na casa de Deus ou na presença de Deus do que em outros 1000 lugares. Davi devia ter 1000 lugares para ir, 1000 lugares para caminhar, 1000 lugares para se divertir, 1000 lutas para poder ir, mas ele preferia trocar tudo isso por um dia na casa e na presença do Senhor, porque ele entendia que a maior e a melhor recompensa para a vida dele era poder estar na presença do Senhor. E estando na presença de Deus, estando perto de Deus, conversando com Deus, tendo coisas de Deus, ele sabia então que se ele precisasse ser recompensado publicamente, então Deus poderia fazer isso na vida dele e na história dele. A recompensa de Deus para ele poderia ser todas as pessoas olharem para ele e reconhecerem que ele era um homem que andava com Deus. A recompensa para Abraão, para Davi, para Moisés, é a gente olhar na Bíblia hoje, na história, e saber que esses homens andaram e caminharam com Deus. Coisa que nós precisamos fazer isso. Coisas que Deus está mandando a gente entrar no quarto. Olha, ó, entra, você quer orar? Entra no seu quarto, fecha a porta sobre si, fala com seu pai vai te ouvir. É porque Deus está procurando ainda homens e mulheres que desejem ter comunhão com Ele. E que o Senhor possa achar nesses homens e mulheres, nós, para Ele poder ter comunhão com a gente. E para nós termos comunhão com Ele. Para nós termos a graça dEle sobre a nossa vida. Por isso Ele vem dizer, olha, mas quando você for orar, não é a multidão, é você, é eu que preciso da graça dEle sobre a minha vida. Entra no teu quarto, lugar de intimidade, lugar secreto. Lugar que eu só levo pessoas que são amigas. Fecha a porta, sabe? Se esqueça das coisas lá fora. Se esqueça do mundo, dos problemas lá fora. Entrou no quarto, pense em Deus. Porque Ele vai dizer, olha, fala com papai. Pai entende filho. Pai conhece filho. E a Bíblia vai dizer assim que há tempos que a gente não sabe nem orar. Não tem força para orar, não sabemos como pedir ou o que pedir. Mas o Espírito Santo de Deus, que Ele deixou para nos consolar, consegue muitas vezes orar a nossa oração com gemidos inexprimíveis e levar tudo isso ao trono da graça de Deus. Então que nesse dia, se você está precisando orar, se você está tumultuado demais, se as coisas estão acontecendo demais, coisas que estão perturbando, tirando a paz, então talvez esteja na hora da gente voltar lá para o nosso quarto, de oração, de comunhão, de intimidade e ter uma conversa com Deus. Que o Senhor te abençoe neste dia, no nome de Jesus.